Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Comunidade do Conhecimento. Programa esse que é produzido pela Fundação Sesumar. E você tem a oportunidade, a partir deste momento, de estar com o Val Barrionuevo e também com toda uma equipe que programou esse nosso momento em que vamos falar sobre saúde, principalmente a saúde dos olhos, da oftalmologia. E você nos acompanha pela rádio e TV Unicesumar. No programa de hoje, nós temos como convidados algumas pessoas que estão fazendo de Maringá ou contribuindo fazer de Maringá um polo de excelência educacional no que diz respeito à saúde e bem-estar. Nós vamos conversar daqui a pouco com o Dr. Paulo Ferrara. Além do Dr. Paulo Ferrara, eu tenho aqui ao meu lado a doutora Karina e também a doutora Maibé, que é do Peru. A senhora é de onde, doutor? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E o doutor é do mundo, porque todo mundo já o conhece, né, doutor Paulo Ferrara, Isso. que é a pessoa que teve um insight de fazer um anel conhecido internacionalmente como Anel de Ferrara. Nós vamos para a nossa vinheta do programa e eu retorno para conversar com estas ilustres presenças em nosso programa. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento e de volta também com as pessoas que anunciei e tenho a honra de poder conversar um pouco mais sobre oftalmologia. Dr. Paulo Ferrara, por ser a pessoa mais experiente, né? O que o senhor está, supostamente, o que o senhor está fazendo aqui em Maringá, essa visita que não é uma visita esporádica, está quase sempre... Eu já sou cidadão maringaense. Com certeza. Mas o que o senhor está fazendo em Maringá nessa visita? Inicialmente, bom dia, Val, bom dia aos que nos assistem, bom dia, colegas. É um prazer e uma honra estar aqui de novo, participando deste curso, que é um curso regular, anual, e que traz para os colegas que estão chegando ao mercado informações e conhecimentos importantes para tratar moléstias oculares. É um curso que ele não é um curso pontual, ele envolve aulas durante 4 meses, né, onde os alunos participam virtualmente de aulas até chegar o momento de pô-las e colocá-las em prática. Portanto, é um curso que vem ganhando uma credibilidade, uma aceitação muito grande na nossa comunidade médica. Mais especificamente, a pessoa que conseguiu, né, ter em mente que um anel inserido nos olhos, colocado nos olhos, a partir de um acometimento de ceratocone, vem, né, nesse momento para poder trazer luz também às pessoas, já médicos oftalmologistas, sobre a técnica e sobre os benefícios do anel. De fato, implantar alguma coisa dentro da córnea é um paradigma, né, que foi superado ao longo do tempo, né? Quando a gente começou lá em 96, era uma coisa impossível, né? Porque não havia um precedente, né? Havia o Barraquer, que desenvolveu as técnicas de cirurgia refrativa, ele é o pai da cirurgia refrativa, mas ele fazia sempre cirurgias onde se utilizavam tecidos de córnea, né? Ou se tirava tecido ou se agregava tecido, como no caso da ceratofacia, ceratofake, né? E, portanto, adicionar, né, algo, né, que não fosse aloplástico, né, que fosse
né, diferente, né? Era uma coisa inconcebível, né? Esses trabalhos, né, com os anéis para o ceratocone começaram em 96. O ceratocone, como nós estamos, né, falando com algumas pessoas, o ceratocone é quando você tem os olhos, eu até vou colocar dessa forma, eles vão sofrendo um processo em que ele fica em forma de cone, é isso? Veja bem, o que acontece é que a córnea habitualmente tem uma forma esférica, né? E ela vai perdendo tecido, né, por morte celular, o que enfraquece a sua resistência à pressão intraocular, e ela então começa a se deformar, né? E essa deformidade leva a uma forma, né, conhecida como esse nome, Cone. né, de cone. Querato, córnea, né, e cone mesmo. Então, essa palavra ceratocone vem dessa conjunção de Tá palavras. certo. Eu vou tomar agora um pouquinho da voz da experiência de outro país, né? Nós vamos conversar um pouquinho com a doutora que veio do Peru para levar até o país, que nós temos um carinho muito grande, o conhecimento e as práticas, né? E lembrando muito bem o que o senhor falou, doutor Paulo, que é um curso nós falamos híbrido, né? Em que parte é feito por intermédio de educação à distância, né? Como as pessoas conhecem, mas essa prática é fundamental. E nós temos essa condição de receber alguns alunos que vêm de fora, né? Como nós temos de Angola, e dois médicos profissionais já atuando em oftalmologia, que estão vindo do Peru. Nos fala um pouco sobre, né, o próprio ceratocone, como vocês estão identificando o ceratocone lá na clínica em Lima, onde a senhora atua, doutora. Muy buenos días con todos. Doctor, muy buenos días, qué gusto verlo, estar compartiendo con usted y con los colegas, con usted, qué gusto. Bueno, yo vengo de Lima, Perú, y allá de repente nos falta un poco más diagnosticarlo, porque como hemos visto acá, es una enfermedad que es bastante común. Allá no tanto. Lo que estábamos viendo ahora es que debíamos diagnosticarlo mejor para poder tratarlo, ¿no? Tal vez allá lo que nos falta es el acceso. Todavía no contamos con los equipos como para poder hacer el diagnóstico adecuado y luego el tratamiento. Yo trabajo en la Clínica Internacional, allí sí podemos, pero es particular. Lo que nos faltaría es llevarlo más a la parte pública, ¿no? Se eu estou compreendendo bem, a clínica onde vocês atuam é uma clínica particular. Así es. E o ceratocone, ele atinge a população como um todo. Quem pode arcar com essas despesas e quem não. A dificuldade que a senhora encontra, me ajudem, por favor, né, que a gente possa estar explicando, é o diagnóstico mais... que flua mais esse diagnóstico, ou seja, as técnicas, e depois a situação até mesmo de curar ou fazer um tratamento que é difícil, segundo a senhora nos passa. É isso? Así es, efectivamente. E aqui no Brasil, o que faz uma médica? Eu tenho o seu currículo, é uma pessoa que já está bem situada, vir até Maringá, no Paraná, Brasil, fazer esse curso, né? Ter esse conhecimento para poder levar à sua população, independente se pode ou não arcar con los costos, o sea, particular o público. Así es. Bueno, les cuento un poco acerca de cómo me enteré del curso. Yo soy especialista en córnea y estuve en un curso en Río y allí conocí a la doctora Jordana. Y allí ella también nos dio unas clases, tuvimos, y allí fue que nos enteramos del curso, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me interesa mucho la parte de queratocono y por eso es que vine aquí, ¿no? Uhum. Y la verdad que está superando mis expectativas. Es un lugar muy, muy completo y el curso que nos ofrecen es sumamente completo, ¿no? Como usted decía, nos dan la opción de hacer, los que estamos fuera, de hacerlo virtual y vamos conociendo más del tema y empapándonos de toda la parte teórica para luego venir aqui e hacerla la parte prática. Doutora, chegou a sua vez, né? Uhum. Tudo bem? Já tem bem. quase um maringaensezinho. Já tá é aqui. ele ou ela? Ela, uma maringaensezinha, né? Eu tenho a oportunidade de falar com a doutora Karina Tinoco Coutinho. Ela é médica oftalmologista da cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, se o doutor fala de alergia que pode ser predisposição, né? A areia do Rio de Janeiro, como é que tá? Tem também? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês, de estar presente nesse curso com professores com mentes tão brilhantes, né, como o Dr. Paulo, a doutora Edna, a doutora Jordana e o Dr. Léo. É uma oportunidade incrível de estar aqui. Em relação ao Rio de Janeiro e ao ceratocone, assim, eu acho que o primeiro passo é a questão da informação, principalmente num local que não tem essa visão tão ampla sobre o ceratocone e a questão do diagnóstico. Pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que o primeiro passo seria investir em informação. Né? Para primeiro as pessoas saberem que existe essa doença, porque às vezes, inclusive no Rio de Janeiro, eu consigo pegar alguns pacientes que não sabem o que é ceratocone. Mesmo num polo que né, tem todas as possibilidades profissionais, especializados, e um local que a gente também investe em informação, existe esse gap, existe essa lacuna de informação. Né? E o trabalho nosso, seja nas redes sociais, seja no consultório, de todos os profissionais, é quase que um dever, né, social, um dever com a saúde, estar ali e informar esses pacientes, informar o pai e a mãe sobre a coceira dos olhos, sobre essa prevenção do ceratocone, para deixar, né, já a população alerta e sabendo quais são os sinais e sintomas, sabendo o que pode ocasionar o ceratocone. Eu acho que é isso. É isso. Então, tá bom. Então, tá bom. É porque o Dr. Paulo falou algo que é um alerta mesmo, né? Que o ceratocone, às vezes, ele... Também me corrija, tá, doutor? Eu sou altamente... Estou sempre próximo a vocês, mas a minha curiosidade também é grande. Você faz curso por tabela, né? Mais ou menos. Elaine e eu sempre ali, né, junto a vocês. Mas o senhor fez uma pergunta, doutora, que veio do Peru até Lima, é uma cidade, se não me engano, com mais de 10 milhões de habitantes. Então, imagine... quantas pessoas, né, com ceratocone sendo cuidadas, se eu posso falar, assistidas ou até mesmo tratadas com lente. Porque a lente, ela é muito incômoda, né, doutor? Não estou falando do anel, estou falando da lente, sim, que ela tem uma curvatura especial e tudo mais, mas o relato é que há um incômodo na maioria das pessoas que são tratadas dessa forma. Veja bem, as lentes de contato, elas começaram a ser utilizadas com mais frequência a partir dos anos 45, né, quando o Torray desenvolveu as microlentes. E elas sempre foram dirigidas para tratamento de miopia e hipermetropia. Essas lentes ainda na época, elas eram só as internas. Não, lentes de contato, feitas de PMMA. Né? E o ceratocone sempre foi visto, até os anos 90, de uma forma, vamos dizer, com descaso, porque não havia uma prevalência muito grande para aparecimento de casos. Por exemplo, eu fiz a minha tese em 81, para conseguir 50 casos para fazer a tese foi uma luta, foi uma dificuldade. Eu trabalhava num hospital de referência, que era o Hospital São Geraldo.
né? Então, vocês veem que a incidência da ceratocone, a prevalência, ela aumentou muito com a mudança de hábito, né? Com os usos dos celulares, né? Com as telinhas, com a ausência de exposição à luz solar, o aumento das alergias, dos olhos secos. Então, isso tudo contribuiu para esse aumento, né, um explosivo da doença, né, que deixou de ser um nicho, né, e passou a ser uma especialidade, né. Então, a lente de contato, ela sempre foi vista como um não tratamento, mas com a forma de reabilitar o paciente com ceratocone, né. E essa crença, ela ficou arraigada, né, e ainda hoje é difícil você mudar a cabeça dos doutores, né? Mostrando que a lente de contato não trata. O que trata é o anel, o crosslink, né? Entre aspas. Então, a lente de contato segue sendo, né, um processo para reabilitar a visão, muito importante, mas não para tratar. Certo. Então, tem uma diferença aí fundamental. Como nós estamos ao vivo, como nós estamos em rádio e TV, eu faço questão de novamente apresentar vocês, né, para quem está nos ouvindo na rádio Unicesumar, na RUC FM. Eu estou conversando aqui com o Dr. Paulo Ferrara, que é pioneiro na técnica de implante intraestromal, pós-graduado em oftalmologia pelo Hospital São Geraldo, e doutorado em oftalmologia pelo Instituto Hilton Rocha. Tenho também aqui ao meu lado, né, que está esperando, como vai ser o nome, Dani? Clara. A Clara, a doutora Karina Tinoco Coutinho, médica oftalmologista da cidade do Rio de Janeiro, e a doutora Maibé Elizabeth Delgado Monte de Oca, que é médica oftalmologista da cidade de Lima, Peru. Mas agora, já caminhando para nossas considerações finais, doutora, no Peru, quando há o diagnóstico do ceratocone, a senhora diz assim, nós vamos introduzir um anel nos seus olhos. As pessoas já têm ciência e consciência do que vem a ser esse dispositivo que pode trazer, não digo a cura, porque a ceratocone, eu creio, ela sempre vai ter, e o anel também, né, ele sempre vai fazer parte desse órgão. Mas como é visto a introdução do anel? Bueno, ya hay algunas clínicas que sí realizan esta técnica, pero muy pocas. Ya crosslinking, como decía, tal vez un poquito más se ha aumentado, pero bueno, la idea es enseñarles, porque incluso hay colegas, como decíamos, que todavía no, o sea, los ven a los pacientes y se pasan muchos queratoconos por oftalmólogos generales que, como decíamos, teníamos que conocer más del tema, ¿no? Pero esa es la idea, ahora venir al curso para poder aprender todo y poder también enseñar allá y que se capten más y que se traten, porque hemos visto que tiene muy buenos resultados con todos los casos que nos han mostrado, resultados magníficos, ¿no? E são se mesmo. pueden controlar muy bien. Não é raro, né, doutora, a gente vê pessoas aqui operar num dia, né, e já imediatamente já ter uma mudança, não digo de hábito, mas mudança do teu próprio, da tua própria qualidade de vida no momento em que consegue ler algumas palavras. E assim é gradativo. Doutora, e lá no Rio, quando no diagnóstico a pessoa fala, olha, nós temos que fazer a introdução de um anel. A pessoa já tem ideia do que é esse anel, que é um dispositivo real para que haja ali, né, um conforto melhor para esse paciente? Sim, lá no Rio, muitos pacientes já sabem o que é o anel de Ferrara, né? Eles já entendem, alguns não entendem, e a gente tem que parar para explicar, né, e entender se aquele paciente tem esse perfil para anel, se, né, e
e explicar todo o efeito, né? E atrelar as expectativas com o paciente, para ele entender como vai ser tanto a cirurgia quanto o pós-operatório e o que o anel vai fazer nessa córnea dele, como vai reabilitar essa visão dele, o que vai proporcionar, principalmente para aqueles pacientes, às vezes, que não estão tão bem adaptados à lente de contato, não enxergam tão bem com óculos, ou não gostam dessa dependência tão grande da lente de contato, mas é importante a gente explicar qual é a função do anel, qual é a possibilidade que ele tem de melhorar essa visão do paciente e a qualidade de vida dele. E eu gosto muito de explicar tudo que eu vou fazer com o meu paciente, explicar como o anel vai agir naquela córnea e como vai melhorar essa visão. É claro, não é uma garantia de que o paciente vai ficar sem óculos e que vai ficar livre da lente de contato, mas muitos pacientes, eles melhoram muito a visão sem correção, por exemplo, em comparação com o que eles tinham antes, e a gente consegue fornecer uma qualidade de vida muito boa para esses pacientes, né? Então, às vezes, isso é um divisor de águas na vida do paciente. Então, a oportunidade de poder fazer o anel, de ser especialista em ceratocone, é um privilégio de poder levar visão para esses pacientes que são muitas vezes muito jovens e que têm a vida toda pela frente. Então, cada vez mais jovens, né? Exatamente. Cada vez. Doutor, talvez a pergunta final assim, desse nosso bate-papo, e eu preciso fazer essa pergunta. Diga. Nós temos a saúde no Brasil, logicamente, tem os seus vales, né? Mas é importante também falar que muitas pessoas que são atendidas pelo SUS, eles têm tido no SUS alguns benefícios. Os planos de saúde, até mesmo o governo, ele tem ciência do que representa o anel de Ferrara, no caso, como o senhor está aqui, para os pacientes que realmente necessitam e não têm condições de arcar com as despesas, ou ainda é um vale a ser traçado ainda? É uma boa pergunta, Val. Realmente isso aí é um problema de saúde sério. Porque os pacientes que dependem da medicina social, em geral, eles ficam à margem dos acontecimentos. Porque aí eles não lhes é fornecido essa possibilidade de ter acesso ao anel. Não sei se lá no Rio, o SUS aplica o anel para tratamento de ceratocone. É difícil, é não difícil, A gente consegue em algumas localidades do Rio de Janeiro, inclusive em Petrópolis, como fazia parte do serviço lá, mas não é uma coisa tão fácil como, por exemplo, uma cirurgia de catarata, que a facilidade, o acesso é mais fácil. É uma coisa interessante. Lá em Belo Horizonte, existe lá a Secretaria de Saúde. Quando a gente indica a cirurgia de implante de anel e chega lá para o cidadão, que é o colega, aprovar, ele nega. Porque tem birra de mim, ou birra do anel, ou seja lá o que for. Mas ele prefere o crosslink. Então, todo mundo que vai para lá com indicação de anel, ele fala, não, crosslink pode, o anel não pode. Meu Deus. Então, além da dificuldade financeira, você enfrenta uma resistência dos colegas, que muitas vezes não acreditam na técnica, principalmente os velhos, porque mudar burro velho, ensinar caminho novo é difícil. É difícil. Mas os jovens não, eles têm a cabeça mais aberta, doutoras, que são jovens, eu sou o velho, mas eu sou um velho de cabeça aberta. Tá certo. Mas, infelizmente, a gente se depara com essa situação. Uma resistência da comunidade científica. Isso para a medicina social, mas e os planos de saúde? Eles estão abrindo, eles estão sendo acessíveis? Também é uma dificuldade. Não sei se lá no Rio. Lá no Rio, pelo plano de saúde, Olha, sim. então nós vamos para o Rio. Imagínate si el país, y acá estamos así, allá es peor, ¿no? Tenemos mucho que trabajar en Perú, allí no. Tem que fazer todo o caminho. Todo un cambio, sí, efectivamente.
E alguns planos, eles Sim, eles são... disponibilizam a cirurgia de anel, sim. Que bom. Tem... Doutor, eu acho que pelo que nós vimos aqui, cada local no nosso país continental tem a sua forma de receber o seu anel, né? O anel de Ferrara e outros que existem. Mas o senhor está, essa vai ser a final mesmo, o senhor está feliz com os resultados, o senhor está feliz com a aceitação do anel pela comunidade? Veja bem, obrigado pela pergunta. A gente tem percebido, né, até pelo nosso curso aqui, é uma adesão cada vez maior, né, ao procedimento. E eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa feliz. Eu atendo só ceratocone no meu consultório, né, e os meus resultados são sempre bons. Então, eu sou uma pessoa alegre, feliz, né, e dedico, né, uma atenção total a esse tema, né, que sempre foi a minha praia, como se diz. O resultado fala mais alto, né, doutor Paulo? Então, tá certo. Quero agradecer a vocês, agradecer a você que esteve conosco durante o nosso programa. Eu tive a honra, mais uma vez, de conversar com o Dr. Paulo Ferrara e também aqui ao meu lado, juntamente com a Clara, eu tenho a doutora Karina, que é do Rio de Janeiro, e a doutora Maibé, que é do Peru. Muito agradecido por esse momento, tenho certeza que as pessoas que estiveram conosco durante esse tempo conheceram um pouco mais de algo que ainda, por mais que tenhamos um grande cientista ao nosso lado, ainda temos algumas coisas a aprender, tanto que vocês estão aqui com a gente nesse curso. Sempre, aprendendo sempre. Muito obrigado. Suas considerações, doutora? No, gracias a ustedes. Permíteme agradecer a la doctora Edna, que nos tiene una hospitalidad magnífica, a la doctora Jordana, al doctor Leo y al doctor Ferrara, que realmente es un privilegio conocerlos. Y la verdad me siento como en casa y tienen, digamos, el detalle de que tenemos que aprender y aprender y aprender. Y sí o sí aprender, ¿no? Así que estoy muy feliz e invito a colegas del Perú y también a colegas de todo el mundo para que vengan y puedan hacer el curso tan excelente que lo hacen. Está bien, gracias por su presencia y de tu colega también acá con nosotros. ¿Está bien? Gracias. Seja sempre bem-vindas, bem-vindos aqui em Maringá, em Hospital Almudin. Doutora, também muito obrigado pela sua forma de explicar como tem sido lá no Rio de Janeiro, as suas experiências. E ao senhor doutor, Senhor dos Anéis, um grande abraço e continue sempre ao nosso lado. Com certeza. Obrigado. E dessa forma nós nos despedimos também de você que nos acompanhou pela rádio e pela TV Universitária Unicesumar. Até uma próxima.